Boa noite, queridos. Estamos juntos mais uma vez nessa noite, começando a nossa semana na presença do Senhor e clamando a Deus que então esteja conosco, que ouça as nossas orações e ouvindo a palavra dele. Salmo de número 116 é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Ofereceste-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Esse salmo, ele é atribuído ao rei Ezequias, né? Chamado na Bíblia de o rei piedoso. E ele foi rei de Judá. E ele enfrentou, então, durante a sua vida, dois grandes desafios. A ameaça do rei da Assíria, do rei Senaqueribe. E então Ezequias fica sabendo que o rei Senaqueribe afrontou o povo de Israel, o reino de Judá. E ele disse então, para o Senhor, Senhor, ouve as palavras de afronta que ele tem dito contra mim, porque não é a mim, não é ao povo de Israel que ele afronta, mas é ao Senhor. Então levanta, ó Deus, e nos salva. E Ezequias então se coloca em pano de cinza e diante da face do Senhor se humilha. E o Senhor então diz para ele: olha, Ezequias, não foi contra você que o rei Senaqueribe praguejou, levantou a sua voz arrogante. E o Senhor diz então: eu vou pôr um anzol no seu nariz, no nariz do rei Senaqueribe, um freio na boca dele, e eu vou fazer ele voltar pelo caminho de onde veio. E contra o reino de Judá, então, ele não vai causar nenhum mal. Então, Ezequias passou por esse momento e ele então clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. E ele também foi acometido por uma enfermidade mortal. E ele então clamou ao Senhor que o curasse. E o Senhor disse: olha, eu vou te ouvir e eu vou te curar. E esse salmo então é um agradecimento, é um registro do que Ezequias sentia por causa do livramento que o Senhor tinha dado para ele nessas duas oportunidades. E então ele começa falando nas circunstâncias medonhas que ele enfrentou. Ele diz: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e porque ele ouve as minhas súplicas. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e é por isso que eu vou invocar a ele enquanto eu viver. E aí no versículo 3 ele disse: olha, laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte nessas duas situações. E ele então caiu em tribulação e ele então caiu em tristeza. Nós enfrentamos isso também nas nossas vidas. Muitas vezes é uma enfermidade,
muitas vezes é um problema para qual parece não ter solução. E nós então muitas vezes podemos dizer como o rei Ezequias disse: olha, laços da morte estão me cercando, angústias do inferno estão se apoderando de mim. Mas aí ele diz: olha, quando eu me senti assim, eu clamei ao Senhor. E ele então fala de um clamor que ele ergueu do fundo do poço, né, do seu momento mais triste, mais sombrio. E ele diz: quando as circunstâncias então são angustiantes, eu olhei, eram angustiantes, então eu olhei para o Senhor. No versículo 4 ele diz: eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma, eu clamei ao Senhor. E quando nós estamos em angústia também, nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para aquele de onde vem a nossa força e cujos recursos nunca se esgotam. Nessas horas, nas horas difíceis, nós precisamos olhar para Deus, para o nosso Pai. E aí Ezequias então diz: quando eu clamei ao Senhor, eu conheci o caráter, eu conheci a intervenção do meu Deus. Ele diz aí nos versículos de 5 a 7, ele diz: eu entendi que o meu Deus é compassivo, que ele é justo, que ele é misericordioso, que ele vela pelos simples. Eu estava então prostrado, mas ele me salvou. E ele diz então: olha, a minha alma pode ficar tranquila, porque o Senhor tem sido muito bom para comigo. Ele descobriu o caráter justo, o caráter misericordioso de Deus, e descobriu que mesmo quando ele estivesse nocauteado por uma crise, Deus podia pôr ele novamente de pé. A necessidade de apropriar-se da obra de Deus, daquilo que ele pode fazer, fica clara aqui nesses versículos. Nós precisamos clamar, mas não só clamar, nós precisamos dizer: Senhor, fica comigo, livra a minha alma, o Senhor prometeu, faça conforme as tuas promessas na minha vida. E Ezequias, então, ele experimentou através da fé, através do clamor, da oração, através da comunhão com Deus, através da vontade que ele tinha de fazer a vontade de Deus. Ele experimentou então, ele conheceu o caráter de Deus, a intervenção de Deus na vida dele. E aí ele então também diz que ele experimentou um poderoso livramento vindo de Deus, né? Um livramento espiritual, porque Deus livrou a sua alma da morte, o emocional, porque Deus livrou seus olhos das lágrimas, e um livramento moral, porque Deus livrou seus pés da queda. E ele diz aí então no versículo 8 sobre isso, e ele diz: livraste a minha alma da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. E então quando nós somos fracos, vulneráveis, e nós somos assim o tempo todo, Deus nos segura pela mão. É isso que Isaías está dizendo: olha, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se não fosse o livramento do meu Deus, o que eu poderia fazer? Então Isaías diz: olha, eu experimentei. Muitas vezes nós também estamos clamando e precisamos experimentar um livramento vindo da parte do nosso Deus, mas para isso nós temos que estar dispostos a reconhecer que só Ele pode fazer, que só por meio dele as coisas podem acontecer. Nós precisamos estar dispostos a entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, fazer a vontade dele, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mas por último aqui, Isaías também diz que em virtude de tudo aquilo que Deus fez por ele, ele vai assumir compromissos solenes com o Senhor. Ele fala dos votos que ele pagará na frente de toda a congregação. Aí nos versículos 12, no versículo 9, né, no versículo 12 ele diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele fez para comigo, né? Que como que eu posso agradecer ao Senhor? E ele diz então: eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver, e eu vou então pagar os meus votos na congregação. Depois de tudo que Ezequias então viveu, ele assumiu esses 3 compromissos: o de amar a Deus. Primeiro, houve um reavivamento do amor a Deus no coração dele. E ele disse: eu vou amar o Senhor, eu amo ao Senhor. Mas ele também assumiu o compromisso de buscar a face de Deus enquanto vivesse, né? Ele diz: olha, eu vou buscar o Senhor
todos os dias da minha vida. O Deus que nos socorre no meio da aflição também deve ser aquele no qual o nosso coração tem prazer, no qual o nosso coração se deleita nos tempos de bonança. Mas Isaías também diz que ele vai andar na presença de Deus na terra dos viventes, ou seja, mesmo quando tudo estiver contra, ele vai continuar andando na presença do Senhor e fazendo a vontade de Deus. O nosso Deus tem grandes coisas para fazer por nós, isso é certo. Mas assim como Ezequias, nós precisamos reconhecer o que o nosso Deus tem feito por nós e nós precisamos assumir compromissos solenes com Ele. Precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Precisamos buscar a face dele continuamente e precisamos andar nos caminhos dele, na terra dos viventes. Nos desvencilhar do mundo, do pecado, das coisas que nos prendem, que nos tornam cativos de pensamentos maus, de sentimentos ruins e buscar fazer, em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos abençoar, possa falar aos nossos corações. Vamos orar, vamos continuar clamando pelos enfermos, pelos enlutados, pela igreja, pelos nossos amigos e familiares não crentes. Vamos clamar ao Senhor nesse instante. Deus de graça, Deus de misericórdia, ó Deus, nós queremos dizer nessa noite que nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor porque o Senhor ouve as nossas súplicas, o Senhor ouve a nossa angústia, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor então nos livra. Ó Deus, nós queremos aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas, a invocar a Tua face continuamente, a andar nos Teus caminhos aqui na terra dos viventes. Senhor, torna essa verdade realidade nas nossas vidas, que possamos assumir esses compromissos com o Senhor, que possamos ter prazer, nos alegrar no Senhor, entender que o Senhor é justo, é misericordioso, que o Senhor é bondoso para conosco, que possamos aprender a ser gratos e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nos segura, nos ampara, nos ensina, aviva os nossos corações, perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus, que possamos ser sondados pelo Senhor e que o Senhor possa retirar de nós tudo aquilo que não é da Tua vontade, todos os caminhos maus, todos os pensamentos maus, que possamos, ó Deus, ser chamados Teus filhos e ser reconhecidos pela semelhança que temos com o Senhor. Nessa noite também queremos colocar diante do Senhor as nossas muitas necessidades. Assim como o Senhor ouviu Ezequias e o curou, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer cura, abundância de saúde para aqueles que estão clamando ao Senhor pela restauração do seu corpo. Senhor Jesus, eu te peço pelo Rodrigo Filho. Ó Deus, tem misericórdia da vida dele. Abençoa aquela criança, o Senhor o conhece. Eu te peço também pela Annalise. Ó Deus, eu te peço também pela Kênia. Eu te peço pelo irmão Feliciano, pela irmã Felismília, pelo irmão Raimundo. Ó Deus, pelo pastor, pela irmã Lucineide, pela irmã Helenita, pela irmã Silvia, irmã Teresa, irmã Maria José. Ó Deus, eu te peço pela irmã Nilza, pela irmã Conceição, eu te peço pela irmã Marli, pela irmã Áurea, pela irmã Roseli. Ó Deus, por todos aqueles, irmã Sandra, irmão Levi. Ó Deus, tem misericórdia dos teus servos. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abençoa para que eles sejam curados, para que eles tenham a sua saúde restaurada. Toca nos teus servos, tem misericórdia deles. Senhor Deus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enlutados, como a Eunice. Ó Deus, abençoa a vida dela, aqueles que estão em tratamento, como a Regina, aquelas esposas de pastor. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, por aqueles que têm problemas para resolver e que às vezes não sabem como agir, como, ó Deus, o irmão Milton. Te peço também pela irmã Maria de Fátima e sua família. O Senhor conhece a vida dela, sabe as dificuldades que eles têm enfrentado nesse momento. Ó Deus, te peço pela Maria Eduarda, que está ali naquela UTI, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Alessandra.
Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dela, que essa seja uma oportunidade para que ela se volte cada vez mais para o Senhor. Ó Deus, também te peço pela Alexandrina, pelo Carlos Alexandre, te peço pelo irmão da irmã Maria de Fátima, eu te peço pelo Bira, te peço pelo Mário Neto, pela Sara. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia também do Daniel, filho da irmã Silvia. Ó Deus, tem misericórdia desses irmãos, amigos. Ó Deus, toca nesses corações, restaura a comunhão dessas pessoas com o Senhor, para que eles possam seguir firmes nos seus caminhos. Abençoa também os esposos das nossas irmãs que ainda não são crentes, nossas crianças, nossos adolescentes. Ó Deus, abençoa cada um, sustenta o Flávio, Felipe, a Gabi, a Thalita, ó Deus, a Carol, a Beatriz, a Manu, ó Deus, o Gabriel Fernandes, o Gabriel Souza, o Vinícius, a Sofia, a Yasmin, a Dalila. Ó Deus, o Senhor olha para cada um desses adolescentes, o Henrique. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor sabe do que eles precisam. Esteja fazendo uma obra na vida deles, uma obra de salvação, de restauração. Abençoa a tua igreja, desperta os teus servos, levanta, sustenta, Senhor Jesus. Tem misericórdia, ó Deus. Ó Senhor Jesus, que o teu povo esteja disposto a fazer a tua obra, a ganhar almas, que a tua igreja cresça, que o teu reino seja abençoado. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa aqueles que estão desanimados, aqueles que têm abandonado a congregação. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Restaura neles, ó Deus, o desejo de ter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Ó Deus, abençoa cada um nesse momento. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, porque o Senhor tem sido sempre generoso, misericordioso e bondoso para conosco. Nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos, te pedimos pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, pelos relacionamentos. Tem misericórdia de nós, estende a tua mão de poder sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Na quarta-feira temos nosso culto de oração presencial e também pelo Facebook, sexta-feira devocional. No próximo domingo estaremos começando uma campanha de oração pelas famílias. Serão 31 dias de oração pelas famílias. A partir da próxima semana, inclusive, nós estaremos fazendo nossas devocionais nesse sentido. Participe conosco para que a sua família seja abençoada, para que o Senhor então habite na sua casa, abençoe seus filhos, seu casamento, a sua situação financeira, a vida espiritual dos seus familiares. Participe conosco desses 31 dias de oração. Você não vai se decepcionar de jeito nenhum, nós temos certeza disso, porque o nosso Deus ouve as nossas orações. Nós teremos devocional segunda e sexta aqui, quarta-feira no culto que é transmitido também, nós teremos a devocional, domingo de manhã, você pode participar conosco. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja então falando ao seu coração e nos dando paz e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo
que posso